vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, ele poderá ocupá-lo. Um dia, quando Eliseu chegou, subiu ao seu quarto e se deitou. Ele mandou o seu servo Geazi chamar a sunamita, e ele a chamou, e quando ela veio, Eliseu mandou que Geazi dissesse a ela: você teve todo esse trabalho por nossa causa, o que podemos fazer por você? Quer que eu interceda por você junto ao rei ou ao comandante do exército? E ela respondeu: estou bem entre a minha própria gente. Mais tarde Eliseu perguntou a Geazi: o que se pode fazer por ela? E ele respondeu: bem, ela não tem filhos e o seu marido é idoso. Então Eliseu mandou chamá-la de novo. Geazi a chamou e ela veio, e ele disse: por volta desta época, no ano que vem, você estará com um filho nos teus braços. E ela contestou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Mas como Eliseu lhe dissera, a mulher engravidou, e no ano seguinte, por volta daquela mesma época, deu à luz a um filho. Glória a Deus. Só que aqui, glória a Deus. Essa mulher, a Bíblia diz que ela chamou o esposo e disse assim: eu vejo que esse homem, que Eliseu, esse profeta, ele é um homem de Deus. Ele é um homem de Deus. Ela disse: vamos fazer para ele um quarto. Essa mulher, a Bíblia diz que eles eram fazendeiros, era uma mulher rica. Eles não tinham filho. A casa de um fazendeiro, a casa de um homem rico, não é uma kitnet. Não tem um quarto só. O casarão do fazendeiro, na fazenda, tem vários quartos. Então essa casa, os funcionários, não tem os quartos dos funcionários, tem os quartos dos empregados, tem a casa dos empregados na fazenda. Eles não vivem na mesma casa, junto com o patrão, com o fazendeiro. Era uma grande casa, tinha vários quartos. Eu pergunto: haveria necessidade de construir um outro quarto? Mas ela diz para o esposo: bem, você já observou, esse homem é um homem de caráter. Como ela chega à conclusão que eu vejo que esse homem é um santo homem de Deus? Eu vejo que esse homem que passa por aqui é um santo homem de Deus. Então ela vinha observando as atitudes, o comportamento desse homem. Ele sabia que esse homem era um homem de Deus, de verdade. Ela disse: bem, vamos construir um outro quarto para ele, e vamos colocar nesse quarto uma cama, uma mesa, uma cadeira. Por que construir outro quarto se a casa tinha vários quartos? Ela simplesmente estava dizendo: bem, nós temos condições, vamos fazer ali, porque nós vamos dar a ele o quê? Privacidade, liberdade. Se ele é um homem de Deus, vamos honrá-lo, vamos tratá-lo com amor, com carinho, à sua altura, pelo que ele merece, pelo que ele representa diante do nosso Deus. E ela, o marido então já manda, já contrata os pedreiros e vão lá construir o quarto. Por que ela manda colocar uma mesa no quarto? Por que não tem só uma cama? Ela manda colocar uma mesa, colocar uma cadeira, e está dizendo: coloca lá. Por que a mesa? Ele falou: nós vamos deixar comida, nós vamos colocar lá. Por que vamos colocar uma cama? Para ele dormir, para ele descansar.
Bem, ele é um homem de Deus, mas ele é gente, ele é um ser humano. Ele também se cansa, ele também precisa dormir. Coloca uma mesa lá para ele comer, para ele sentar, comer. A hora que ele levantar, a hora que ele quiser, ele vai comer. Se ele estiver cansado, se ele quiser dormir mais tarde, para a gente não incomodar, sabe? Na fazenda nós acordamos muito cedo, todo mundo acorda cedo, mas vamos fazer lá para que ele acorde a hora que ele quiser. Se ele passar a noite orando, se ele passar em vigília na presença de Deus, se ele for dormir de madrugada, se ele sair atender, expulsar algum demônio à noite, se ele for chamado ao hospital, se ele passar a noite até de madrugada num funeral de alguém, se ele for dormir 4 horas da manhã, e se ele levantar 9 horas, precisar levantar às 10, descansar, para no outro dia recompor as suas forças e trabalhar, vamos fazer isso. Aqui no nosso quarto, os funcionários já chegam de manhã, já o barulho pode incomodar. Então vamos fazer isso. Talvez o esposo pudesse dizer, mas essa casa tem 5 quartos, tem 3 suítes, por que fazermos outro? Ela disse, mas os funcionários aqui, o dia a dia a gente acorda cedo, vamos fazer isso. E eles fazem esse quarto. Por quê? Essa mulher, ela reconhece o valor. Ela sabe, esse homem é um santo homem de Deus. E se ele é um santo homem de Deus, ele é um ungido, ele é um escolhido do Senhor. Não é que ele é mais do que ninguém, mas ele é separado de Deus. Ele tem funções diferentes dos outros. Assim como qualquer pessoa não pode sentar na cadeira do juiz e dar sentença para uma outra pessoa. Assim como qualquer pessoa não pode chegar na rua e dar voz de prisão para uma pessoa, se ele não tiver autoridade sobre a vida dele, se ele não for um soldado, se ele não for um policial, se ele não for um juiz. Assim também o pastor, ele é um ser humano como qualquer outro, mas ele foi escolhido, chamado, consagrado, separado por Deus, para exercer certas funções. Eu sei que muitas vezes é difícil entender isso, irmãos, e não vim aqui legislar em causa própria, não, diante do Deus Todo-Poderoso. Mas eu quero que você entenda o que é o princípio do reconhecimento, o princípio da honra. O que é honrar, respeitar, reconhecer o valor, a grandeza de uma pessoa na vida da gente. Não é fácil. Em Números capítulo 12, se nós olharmos na palavra, Miriam e Arão, elas não entenderam isso, e elas disseram, olha, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, porque havia se casado com uma mulher cuxita. Pode seguir. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem falado por meio de nós? Mas Deus ouviu isso. Miriam e Arão disseram, Moisés não é mais do que nós. Deus fala com ele, mas Deus fala conosco também. Irmão, o pastor, ele não está aqui, ele não foi chamado porque ele é mais santo do que você. O pastor não foi chamado porque ele é mais inteligente do que você. O pastor não foi chamado porque ele ora mais do que você. Pode ter pessoas dentro da igreja que oram mais do que o pastor. Pode ter pessoas na igreja que lê mais Bíblia do que o pastor. Pode ter pessoas na igreja muito mais inteligentes. O pastor não está aqui porque ele é mais bonito do que você. O pastor não está aqui porque ele é mais rico do que você, ou porque ele é mais pobre do que você. O pastor está aqui porque ele foi chamado e escolhido por Deus, diferente de você, chamado para uma obra, para uma função específica. Ele tem uma unção, uma autoridade dada por Deus, porque ele representa Deus aqui na sua vida. E Miriam e Arão disse: Moisés, quem sabe, irmãos, quem Moisés acha que ele é? Ele acha que Deus só fala com ele? Deus fala conosco também. Deus fala conosco também. E começaram ali a criticar Moisés. Só que Deus ouviu ela dizer isso. E Deus chamou ela. E ela foi punida com a lepra. E ela foi castigada por Deus. E ela trouxe uma maldição sobre a vida dela.
ao invés da bênção que poderia vir através da vida de Moisés na vida dele. Quer outro exemplo? Saul. Olha em 1 Samuel 13, versículos 5 ao 14. O rei Saul estava diante de uma batalha contra os filisteus. E Samuel não chegava para oferecer o sacrifício, para oferecer o holocausto. Os filisteus reuniram para lutar contra Israel 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carros, e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Micmas, a leste de Bet-Aven, e lá se acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo muito pressionado, esconderam-se em cavernas e buracos, entre as rochas e em poços e cisternas. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e Gileade. Saul ficou em Gilgal e os soldados que estavam com ele tremiam de medo. Ele esperou 7 dias no prazo estabelecido por Samuel, mas Samuel não chegou a Gilgal e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou, eles estavam esperando que Samuel viesse para oferecer o holocausto e sacrifício a Deus. Então ele ordenou, quando viu que Samuel não chegou no horário, não chegou no prazo combinado, diante da pressão do exército do inimigo, os soldados começaram a fugir, se esconder em todo o buraco que havia, nas frestas das pedras, poço, cisterna. Outros cruzaram o Jordão e estavam indo embora. Saul, vendo que os soldados iam se dispersar, então ele ordenou, tragam-me o holocausto e o sacrifício de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto. E quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou, e Saul foi saudá-lo. E perguntou-lhe Samuel, o que você fez? Saul respondeu, quando vi que os soldados estavam se dispersando, e que você não chegava no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Micmas, pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor teu Deus lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Saul perdeu a maior bênção da vida dele e da sua descendência, porque essa função não era a função do rei, essa função era uma função do sacerdote. E ele disse, eu sou rei, eu posso fazer. Deus escolheu pessoas para funções específicas, querido. Não é que ele não é gente. E é aqui que muitas vezes nós erramos e perdemos a bênção de Deus, irmãos. Essa mulher, ela reconheceu que esse homem era um ungido de Deus, era um escolhido, era uma pessoa especial, era o canal de bênção de Deus para a terra, era o representante do Senhor na terra. Mas ao mesmo tempo que ela sabia que esse homem era um homem de Deus, ele sabia que ele era um ser humano, que ele era gente. Ela reconheceu, ela sabia, dizendo, bem, esse homem se cansa, ele também precisa descansar. Ele também precisa comer. Ele é um ser humano como nós, porém, é um escolhido do Senhor. Eliseu manda chamar ela e diz assim, como eu posso retribuir? Gratidão. Minha irmã, você e seu marido têm nos tratado com tanta honra, com tanto carinho, com tanto amor, há muito tempo. Eu não sei como agradecer. Eu posso fazer alguma coisa, falar, você está com alguma demanda? Eu posso falar com o comandante do exército, do rei, eu vou ter com ele, estou indo à capital, eu vou falar com o rei. Ela disse, não, graças a Deus está tudo em paz. Mas Geazi disse, essa mulher,
esse homem, eles têm o maior sonho da vida deles. Eles não têm filho. O maior sonho da vida dele, eles não têm um herdeiro, um descendente. E ele disse: chama eles, daqui 1 ano você vai ter um filho. E ela disse: não, meu senhor, não brinca com isso. Isso é sério, isso representa muito para mim, isso me dói. Não me engana, não. Ele disse: não, estou brincando com teus sentimentos, não. Daqui 1 ano o Senhor vai te abençoar. Ana estava ali chorando diante de toda a situação. Ana chorava porque queria um filho. E o sacerdote Eli até não entendeu bem o que estava acontecendo, achou que ela estava embriagada. Mas quando ela disse: não, a tua serva está aqui orando, ele disse para ela: filha, eu te abençoo, segundo a tua oração, você vai receber o que você tem buscado. Eu estou liberando na tua vida a bênção do que você tem buscado. 1 ano depois, Samuel está nos braços de Ana. Filho, o que você tem em casa? Meu marido morreu, só me deixou dívida. Filho, o que você tem em casa? Só um pouquinho de azeite. Então escuta, filho, empresta muitas vasilhas e entra no teu quarto, porque eu estou liberando uma palavra de bênção na tua vida. Irmã, por favor, me traz um bolo para me comer. Oh, homem de Deus, eu e meu filho não temos mais nada para comer a não ser um pouquinho de farinha. É o último bolinho que eu vou fazer. Eu busquei uns gravetos, uma lenha para fazer o último bolo. Não tem mais nada para comer, não existe mais nada. Agora só nos resta uma morte, porque não tem mais nada para comer, a não ser um pouquinho de farinha. Filha, faz um bolo com essa farinha, traz um pedaço para mim. E acredite, assim diz o Senhor: o azeite, nem a farinha, nessa casa, nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Honra seu pai e sua mãe, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você quer ter sucesso na vida? Você quer a bênção na tua casa, na tua vida? Honra seus pais. Honra seus líderes. Honra as autoridades que Deus constituiu na tua vida. Honra o seu pastor. Honra o seu líder. Ele é um canal de Deus para abençoar a sua vida. A bênção de Deus, a bênção de Deus para a tua vida passa pelo altar do Senhor. Esse é o canal que Deus instituiu. Pastor, me perdoa, eu sei que o senhor não gosta disso. E eu não vim aqui diante de Deus, pastor, eu vim aqui para pregar a palavra de Deus. E se eu estiver pregando alguma coisa que não tenha base na palavra de Deus, que não venha do Espírito Santo, irmão, faça igual o peixe, o espinho do peixe, joga no lixo, dá descarga. Joga lá no cesto, manda para o lixeiro. Mas se o Espírito Santo de Deus está falando com você, se você está entendendo o que Deus tem para a tua vida, a maior chave que vai abrir a porta para o teu sucesso está nas mãos daqueles que estão acima de você. Todas as pessoas que Deus constituiu acima de você têm poder de te elevar, têm poder de te abençoar. Tem poder de te abençoar. Tem poder de te abençoar. A tua bênção está mais fácil do que você imagina. Querido, eu poderia contar para vocês aqui muitos testemunhos. Mas o dia que eu entendi isso, eu falei: Deus, muito obrigado. Eu entendi agora. E eu falei: Deus, a primeira oportunidade, irmãos, eu estava num momento tão difícil, sabe, aperto financeiro. Meu pastor ia fazer 25 anos de casado, bodas de prata. E aí eu pensei naquele momento, eu falei: eis a oportunidade de eu ser abençoado.
Aí eu olhei para a minha situação financeira, eu falei, cara, mas eu não posso agora. Eu falei assim, aí eu pensei, falei, meu Deus, mas eu não vou deixar passar essa. Meu pastor era pastor em Toledo, no Paraná. Aí eu disse para ele, né, fiquei quieto, fui lá, olhei na CBC, um pacote para Porto Seguro, 8 dias, custava X, parcelado em 12 no cartão. Eu falei, meu Deus, será que eu vou dar conta de pagar essa parcela? Será que meu cartão não vai estourar? Eu falei, Deus, eu nunca fiz nada, eu nunca demonstrei a minha gratidão, eu quero honrar meu pastor. Eu falei, pastor, eu queria que o senhor aceitasse, eu queria dar um pacote, para o senhor comemorar 25 anos de casado em Porto Seguro. Ele começou a chorar. Eu vim de trás de um boteco. Eu já fui umas 4 vezes em Paris, 3 em Roma, Grécia, Egito, Israel, Estados Unidos, várias vezes. Morei 1 ano nos Estados Unidos com a minha família. Eu saí de trás de um balcão de um boteco. Mas um pacote, uma coisa tão simples. Eu já fui a Israel 5 vezes. Ganhei todas as... A primeira vez que eu fui, eu ganhei todas as... Ganhei, eu e minha esposa ganhamos as passagens. Eu já fui assistir Barcelona e Real Madrid, Santiago Bernabéu. Já fui lá assistir ao vivo de atores. Um menino da nossa igreja se formou em medicina, filho de um pastor nosso, e ele falou assim, pastor, eu queria honrar meu pai e você. Eu queria dar para você, meu pai gosta muito do Barça, e ele queria assistir, o sonho dele assistir um jogo do Barcelona e o Real Madrid, e eu queria honrar meu pai e você. Só o ingresso custava 900 euros, nas poltroninhas ali mais adequadas. 900 era quase 4 mil reais. Aí ele falou, queria honrar você e meu pai para assistir. O senhor aceita? Eu falei, deixa eu jejuar uns 12 meses para se pensar. Você planta, você colhe. O Senhor Deus disse, 1 Samuel 2,30, honrarei os que me honram, mas desprezarei os que me desprezam. Se você honra, você é honrado. Coloque em pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Uma chave. Deus abriu tantas portas. Deus abriu tantas portas. Coisas sobrenaturais. Inacreditáveis. Inacreditáveis. Só Ele mesmo pode fazer. Mas é o que Ele mais tem prazer em fazer, é honrar seus filhos. É honrar seus filhos. É abençoar eu e você. Deus quer abençoar a sua vida, querido. Deus quer honrar você no seu trabalho, na sua profissão. Deus quer honrar você nos seus negócios. Deus quer honrar a sua descendência. Sua descendência será poderosa nessa terra. Bens e riqueza haverá na sua casa, e a sua luz brilhará nas trevas. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Glória a Deus. Queridos, a Bíblia diz que Jesus não pôde fazer milagres na cidade dele, porque da ingratidão. Ele não foi reconhecido, ele não foi respeitado. E ele não pôde fazer sinais ali. E naquele dia ele disse, um profeta não tem honra na sua própria casa. Um profeta não tem honra na sua própria casa. Jesus disse isso. Mas eu tenho certeza que isso nunca vai se aplicar a essa igreja.
Queridos, o pastor aqui me conhece, o Tiago aqui me conhece. Eles sabem da minha vida, os pais deles convivem comigo. Mas de repente vem um pastor aqui e prega, você fala, nossa, que homem de Deus, que palavra, que, sabe? Mas querido, o homem de Deus é esse que convive todo dia. Você sabe como ele trata a esposa dele? Você sabe como eu trato a minha esposa? Você sabe como eu trato meus filhos? Como eu trato as pessoas lá na igreja? Você não sabe. De repente você fala, nossa, que pastor abençoado, que palavra abençoada. Não é que não venham, irmãos, homens de Deus ou mulheres de Deus. O que eu quero dizer é que às vezes a gente valoriza muitos de fora, mas não de dentro de casa. É assim na família da gente, não é? Quantas vezes a gente dá mais valor aos amigos, não é? Não é assim? Quando vem e visita os amigos em casa, o que faz? Pega os melhores talheres, aqueles mais chiques que tem, e serve para os outros. Mas se a gente mesmo, como naquele pratinho mesmo de... Entendeu? Toma naquele copinho de estrada de tomate. Ah, mas quando vem os amigos, visita, a mesa é arrumada assim, coloca aqueles talheres assim, ó. Eu fiquei 2 dias aqui em Manaus pregando numa igreja ali, fui recebido por uma família lá da nossa igreja, que era de lá o Dirceu. A mesa, a esposa dela, irmão, preparou tanto talher, era tanto prato dentro de um prato, que eu não sabia o que fazer com aquele prato. Eu falei, gente, rapaz do céu, eu não sei o que fazer com esses pratos não, mas o que tem nessa mesa eu sei o que fazer, eu vou comer. Mas eu não sei para qual que come primeiro não. Eles deram risada. É tanta coisa chique, mas quando tem visita, a gente honra, a gente não vai tentar errado fazer isso não, irmão, jamais. Honra as pessoas, mas honra principalmente de casa. Honra principalmente de casa. Sabe? Glória a Deus, honra. Sabe, a comida no restaurante é gostosa, mas gostosa é aquela de casa que eu já como há 20 anos e não desisto dela. E estou lá em comida. Né? Honra da sua casa, honra o profeta de casa, honra os profetas de casa, homem de Deus, pastor Carlos, pastora Carmen, um homem que eu convivi, um homem de um caráter, irmãos. Pastor Carlos, em toda a vida dele, é um homem de uma história, que você pode contar a história dele, mas não tem, porém, aquele entretanto, não. Um homem de um caráter, um homem de uma vida com Deus, um homem de Deus de verdade. Se eu morasse aqui, um homem desse pode pôr a mão na minha cabeça, mas eu não deixo qualquer um pôr a mão na minha cabeça, não é qualquer um que vai pôr a mão nessa cabeça aqui não, querido, de verdade. O cara pode ser do tal, enfim, fala, se eu conhecer, põe, se não conhecer, não põe não. Mas o senhor, pastor, só pode vir aqui e pôr as 2 mãos aqui na minha cabeça, com toda a segurança do mundo. Eu sei que ele é um canal de bênção para a minha vida. É um homem de Deus. Abençoa, cuida dessa família, igreja. E pastor, cuida dessa igreja. Igreja, ame e abrace essa família pastoral, para que eles sirvam vocês com alegria, com prazer. E pastor, cuida, proteja, como Davi protegeu aquelas ovelhas do pai dele, do leão e do urso. Cuida, defende, luta, briga. Pastor, dê a vida por essas ovelhas. Ame essas ovelhas, porque são a noiva do Senhor Jesus. São ovelhas do grande pastor. Dê o seu melhor para eles, pastor. Eles merecem, porque são noivas do grande rei. Abençoa a tua igreja, Pai. Obrigado, Senhor, por todo o carinho e amor que eu recebi aqui. Aqueles que recebem o profeta na qualidade de profeta, receberá galardão do profeta. Aquele que dá um copo, ainda que seja um copo de água fria a um dos pequeninos, por ser discípulo do Senhor, receberá o seu galardão.
Por isso, em nome do Senhor Jesus, como profeta, eu abençoo essa igreja para que cresça, prospere e seja uma bênção nessa cidade. Em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor amplie essas tendas e que essa igreja transcenda a esse estado, a essa cidade, que transcenda a esse país, que transcendam a esse continente e que se espalhe pelos 4 cantos da terra. Que essa igreja seja uma igreja missionária, que essa igreja cresça e se multiplique na face da terra para a honra e glória do nome de Jesus.